Eu amo o Eterno, porque Ele ouve a voz da minha oração. Porque o Eterno inclinou para mim o seu ouvido, e portanto, enquanto eu viver, invocarei ao Eterno. Os laços da morte me envolveram, e surpreendido pela tribulação do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Eterno, e o Eterno, eu disse ao Eterno: liberta-me. O Eterno é benevolente e justo. O nosso Deus é misericordioso. Eu disse ao Eterno: cuida das pessoas simples, quando já não tinha mais força. Então o Eterno me salvou. Volta a minha alma ao teu repouso, porquanto o Eterno tem sido generoso para contigo. Visto que me livraste da morte e das lágrimas, meus olhos e meus pés da queda, andarei na presença do Eterno, na terra dos viventes. Salmo 116, versículo 1 até o versículo 9. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. Hoje eu quero falar sobre o vazio da alma, ou seja, a solidão. Todos nós, muitas vezes, nos sentimos momentos de solidão em nossa vida. E muitas vezes sentimos essa solidão quando estamos cercados por pessoas. Eu tenho observado que pessoas muitas vezes estão no meio de tanta gente, está cercado por pessoas queridas, mas muitas vezes essa pessoa está numa profunda solidão, num vazio tão profundo da sua alma. Eu tenho conhecido pessoas que saíram do meio da multidão de amigos e praticaram suicídio, arrancaram sua própria vida. E ao analisarmos muitas vezes o que está ocorrendo com essas pessoas, veremos que ela estava no vazio da própria alma. E parece que Davi estava passando por esse vazio. Ele diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Eterno tem sido generoso para contigo. Salmo 116, verso 7. Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Existem muitas pessoas que vivem mergulhado numa profunda solidão. Multidões transitam pelo trânsito da vida. Multidões muitas vezes se acotovelam nas ruas, nas praças,
Mas as pessoas não se conhecem. As pessoas não se cumprimentam, nem desenvolvem uma amizade. Não desenvolvem um relacionamento saudável. A solidão da vida de muitas pessoas. E a solidão é um sentimento que tortura as pessoas. Pessoas de toda a classe social. Pessoas de toda a idade. A solidão tem sido um sentimento que tortura pessoas de toda a classe social e muitas vezes de toda a religião. Vivemos num século chamado século da comunicação virtual. Vivemos na época da internet. Vivemos na época do telefone celular. Muitas vezes, quando tocamos um aparelho de celular, tocamos o mundo com a ponta dos nossos dedos. Mas muitos de nós somos arruinados pelo drama da solidão. Muitas vezes precisamos de alguém que venha conversar conosco. Quantas pessoas passam horas e horas em uma animada conversa virtual, mas com pessoas que nem sequer conhecem. Nunca viram essas pessoas, não sabe aonde essas pessoas estão. Muitas vezes essas pessoas estão vivendo em solidão. Não consegue, muitas vezes, assentar-se à roda de uma mesa para bater papo de 5 minutos com seu familiar. Porque vivemos num mundo secularizado. Um mundo em que tudo é virtual. Muitas vezes até enfrentamos ruas carregadas de pessoas congestionadas. E muitas vezes somos oprimidos por uma grande multidão. Eu não tenho carro, meus irmãos, eu ando de ônibus. E eu vejo que muitas vezes dentro do ônibus somos oprimidos. Somos exprimidos por multidões de pessoas dentro do ônibus. Pessoas que nem sequer olham para os nossos olhos. Pessoas que nem sequer sabem da nossa existência. Caminhamos entre multidões. Transitamos no meio de multidões. Mas muitas vezes estamos transitando pela estrada da solidão. Pior do que não saber conviver com o outro é não saber lidar com nós mesmos. Pior do que não abraçar o outro é não sentir o calor, a presença daquele que muitas vezes transita na estrada da nossa vida. Quando contemplamos nossa face no espelho, sentimos um vazio. É isso que eu chamo o vazio da alma. E esse vazio só pode ser preenchido por um Deus. Nem mesmo as pessoas podem tapar essa brecha, esse vazio da alma, essa solidão.
essa crise existencial que vivemos. O apóstolo Paulo estava numa masmorra, ele estava aprisionado numa prisão romana, ele estava no corredor da morte. Mas mesmo no meio de tanta dor, da solidão, e sofrendo o desamparo dos homens, o apóstolo Paulo tinha paz na alma. Ele tinha paz por causa da presença de Deus. Nós vivemos, amado, em um mundo secularizado, onde ninguém está preocupado com ninguém. Pessoas que transitam muitas vezes ao seu lado, ou até mesmo o rumo a qual você anda, essas pessoas irão ignorar você, porque eles não estão interessados nos seus problemas. Eles estão em volta com seus próprios problemas, e muitas vezes essas pessoas se isolam. Estão vivendo num mundo de solidão, numa crise existencial. Então, amados, essa crise existencial só pode ser tirada da nossa alma quando Deus preencher a nossa alma com o seu Espírito. Então busque a Deus. Busque esse revestimento. Clame pela misericórdia do Eterno. Eterno e soberano Deus, Pai de misericórdia, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu quero encerrar esta ministração orando por cada irmão, por cada irmã que tem transitado, Pai, nesse trânsito da vida, sentindo muitas vezes uma solidão. A sua alma carece muitas vezes de alguém que venha trazer alento, um calor humano, uma comunicação, mas tem sido ignorado, tem se sentido perdido neste mundo, porque muitas vezes olha para as pessoas, mas as pessoas não vê, tenta se comunicar com as pessoas, mas as pessoas ignoram, então se sente só. Quantas vezes, ó Deus, eu me senti só, me senti isolado, voltando para minha casa, muitas vezes sem ter com quem me comunicar, mas muitas vezes são pessoas que têm transitado no mesmo caminho, no mesmo circular, no mesmo ônibus, andando sempre comigo, mas eu nunca conheci essas pessoas. E essas pessoas também não me conhecem. São transuantes que circulam em volta de mim. Não são meus amigos, são conhecidos, mas não me conhecem. Eu quero orar, Pai, por pessoas que se sentem assim, um vazio em sua alma, uma crise existencial em sua volta. Eu oro, Senhor, pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa, pelo meus parentesco, Pai. Oro pelas minhas filhas, pelas minhas netas. Encerro esta oração dizendo amém e amém.